Boa noite, igreja. Quero convidá-los a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 23. Nós vamos ler esse trecho do Evangelho de Marcos, que nos fala a respeito da controvérsia dos fariseus e Jesus a respeito da guarda do sábado. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?" Ele respondeu: "Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois, Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi curada, restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Que o Teu Espírito Santo se agrade de falar aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor, a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, Salvador e Senhor de todo aquele que nele crê. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos pela fé, porque, ó Deus, a salvação é pela graça, por meio da fé somente em Cristo. Não nos permita, Senhor, confiarmos em outra coisa, em nós mesmos, em nossa justificação própria, ó Deus. Que possamos confiar em Ti, Senhor, e na Tua obra, ó Deus, em todo o tempo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, a partir do capítulo 2 desse evangelho, Marcos começa a descrever a oposição dos fariseus a Jesus. Os fariseus, eles eram os mestres da religião judaica, eram defensores de uma rigorosa tradição religiosa legalista. Por isso eles foram investigar e avaliar os rumores a respeito de um tal de Jesus de Nazaré. Aquele que ensinava com uma autoridade muito superior a deles, mestres religiosos, e também realizava milagres que apontavam ser ele o Messias prometido pelos antigos profetas. Primeiro, os fariseus chegaram assim como observadores. Em uma casa onde havia se reunido uma multidão, atraída por Jesus, ao ponto de não haver lugar nem sequer à porta, os fariseus estavam lá dentro da casa. E foi nessa ocasião que Jesus declarou perdoados os pecados de um paralítico. Os fariseus, então, pensaram, cada um consigo, questionando no seu íntimo sobre o que Jesus tinha acabado de dizer e de fazer. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando?
quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É verdade, eles tinham toda a razão, somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, que conhece o íntimo de cada um, logo percebeu no seu espírito que eles estavam remoendo, pensando, ruminando em seu coração. Daí Jesus se identifica como sendo o Filho do Homem. Título esse que os fariseus, tão conhecedores da Bíblia, logo iriam associar ao Messias prometido no Antigo Testamento, prometido na Bíblia. Jesus se revela então como Deus, como aquele que tem sim autoridade para perdoar pecados. Jesus se apresenta como o médico capaz de curar não só todo tipo de doença, mas especialmente o médico das almas. O único capaz de extirpar do coração o pecado tão maligno e tão mortal. Só que os fariseus, eles não reconheceram isso. Endurecidos de coração que eles eram, eles se mostraram incapazes de reconhecer o mal que padeciam. Eles se negaram a recorrer a Jesus, o médico das almas. Tudo porque eles acreditavam ser capazes de curar a si mesmos. Os fariseus acreditavam que o zelo deles no cumprimento da lei religiosa podia fazer com que eles se auto-justificassem diante de Deus. Eles, vejam vocês, não tratavam com a devida seriedade, com a gravidade, o pecado do qual padeciam. E isso quando a própria Bíblia, que eles tanto conheciam, diz que não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem nunca peque. Eles então ignoravam a depravação total provocada pelo pecado. Pecado esse que afeta e que corrompe os pensamentos, as palavras e as ações de todos. E foi por isso que Jesus disse para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os fariseus também criticaram a Jesus por causa da associação de Jesus com pecadores. Jesus se sentava à mesa com pecadores, com publicanos, pessoas que eram consideradas pelos fariseus como impuras, gente que eles não queriam ter o menor contato e por isso eles questionaram como um mestre religioso pode ter comunhão com gente assim. Mas percebam vocês que só quem se vê como um pecador, uma pecadora, incapaz espiritualmente e moralmente de fazer qualquer coisa em favor de si mesmo, somente alguém assim é que procura o médico das almas. Porque a justificação só é possível pela graça de Deus por meio da fé somente em Cristo. A salvação não pode ser merecida, a salvação não pode ser comprada por causa do estado espiritual e moral em que todo pecador, toda pecadora se encontra. Meus irmãos e minhas irmãs, o ser humano está espiritualmente morto e a sua vontade está escravizada pelo pecado. Até as melhores obras que a gente faz, a parte de Deus, fora de Deus, distante de Deus, estão contaminadas com o orgulho, com a vaidade, com o egocentrismo, com a insubmissão, com a rebelião contra Deus. Coisas essas que são naturais a todo ser humano. E é por isso que cada um de nós precisa ter a clara noção do quão maligno e mortal é o pecado. A clara noção do quão enraizado está o pecado no homem natural, no coração dela. No quanto o pecado escraviza a vontade, no quanto o pecado contamina a vida e impede qualquer pessoa, qualquer um, de se justificar diante de Deus. Se a gente não perceber isso,
se a gente não receber a graça, de graça, a justiça de Cristo, a salvação em Cristo, por meio da fé somente em Cristo, certamente e fatalmente nós nos tornaremos religiosos legalistas. Gente que conta com o próprio mérito para se justificar. A salvação é pela graça por meio da fé somente em Cristo. E ela não pode conviver com o legalismo religioso. A religiosidade legalista e a fé cristã são termos incompatíveis, opostos entre si, irreconciliáveis a tal ponto que não podem conviver e por isso um vai sufocar o outro, um vai matar o outro, um vai destruir o outro, um vai anular o outro. E o que nós vemos na prática é que a religiosidade legalista, ela é assassina da graça recebida pela fé somente em Cristo. Ainda que alguém tenha entendido e começado a sua caminhada, crendo na graça recebida pela fé somente em Cristo, se essa pessoa se tornar uma legalista religiosa, ela irá morrer e sucumbir na sua caminhada cristã. A religiosidade legalista, ela é assassina da graça recebida pela fé somente em Cristo. E talvez você esteja se perguntando que religiosidade legalista é essa, do que o Erlon está falando. A religiosidade legalista é a tentativa de cumprir regras morais e comportamentais para convencer a Deus a fazer o que o meu coração deseja. É o meu esforço em cumprir regras, normas morais e comportamentais, a fim de convencer a Deus a realizar aquilo que eu desejo. A máxima é, quanto melhor eu for, quanto mais bem comportado eu for, mais abençoado eu serei. O religioso legalista, ele pensa assim: eu fiz minha parte, agora é Deus que tem de fazer a parte dele. O religioso legalista, ele ora assim: olha só, Deus, tu tens visto o quanto eu tenho tentado ser bom. Eu não sou perfeito, é verdade, mas eu já melhorei bastante, né? Então, por isso, eu peço. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não é um pedido submisso e dependente. Isso é a cobrança de uma recompensa. No texto que nós lemos, o legalismo religioso ele é combatido por Jesus na controvérsia levantada pelos fariseus sobre a guarda do sábado. E nessa noite nós veremos que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor a Deus e que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor ao próximo. No primeiro episódio, no capítulo 2, versículos 23 a 28, nós aprendemos que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor a Deus. E no segundo episódio, no capítulo 3, versículos 1 a 6, nós vemos que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor ao próximo. O legalismo religioso, meus irmãos e minhas irmãs, anula a graça recebida por meio da fé somente em Cristo. E é por isso que só quem foi salvo pela graça, por meio da fé, ama a Deus e ao próximo de verdade. Ao final dessa mensagem nós veremos que só quem foi salvo pela graça por meio da fé, ama a Deus e ao próximo de verdade. Vamos então ao primeiro episódio, capítulo 2, versículos 23 a 28, onde Marcos nos conta que num certo sábado, Jesus passava pelas lavouras de cereal e seus discípulos começaram a colher espigas. Vejam vocês que a colheita de espigas com as mãos era permitida aos necessitados, desde que fosse colhido o suficiente para saciar a fome de cada um. E nesse sentido,
os discípulos eles não estavam transgredindo a lei de Deus que nós vemos em Deuteronômio capítulo 23. Mas é verdade que Deus tinha determinado que o sábado era um dia de descanso e que o trabalho nesse dia era proibido. Mas vejam vocês que a tradição religiosa legalista dos fariseus tinha imposto tantas regras daquilo que podia e daquilo que não podia ser feito no dia da guarda do sábado, que esse dia tinha se tornado um desafio excruciante. Por isso, os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de fazer o que era proibido no sábado. Mas vejam vocês que Jesus, em vez de discutir sobre a guarda do sábado na lei de Deus, em vez de abordar aqueles exageros legalistas impostos pelos fariseus, Jesus fala sobre o espírito e o princípio da lei de Deus. Jesus se volta para aquilo que realmente importa, o princípio e o espírito da lei de Deus. Irmãos e irmãs, a motivação e o propósito corretos são o que importam no cumprimento da lei de Deus. A motivação correta e o propósito correto é isso o que importa no cumprimento da lei de Deus. Jesus então, ele se lembrou de Davi, o grande rei de Israel, admirado pelos fariseus e por todo o povo. E a ocasião mencionada por Jesus foi de quando Davi e seus soldados estavam famintos e em viagem eles chegaram até o tabernáculo de Deus. O sacerdote não tinha nada para oferecer, além daqueles pães consagrados que eram trocados todo sábado e colocados em uma mesa diante do altar do sacrifício. E só os sacerdotes podiam comer esses pães conforme a lei de Deus. Mas o sacerdote entregou a Davi esses pães consagrados e mesmo assim nenhum deles foi considerado culpado por isso. Jesus então se valeu do que o sacerdote fez em favor de Davi e dos seus soldados para argumentar em favor dos seus discípulos. Vejam vocês que o sacerdote ele se valeu de um princípio valiosíssimo. O socorro ao necessitado e a sobrevivência humana estão acima do legalismo. O socorro ao necessitado, a quem precisa, e a sobrevivência, o cuidado com o ser humano, estão acima do legalismo. Mas vejam vocês, que no Evangelho de Mateus, nós ficamos sabendo de detalhes maiores daquilo que Jesus disse para os fariseus. Jesus também disse que os sacerdotes profanavam o templo profanavam o sábado no templo durante os seus ofícios e também ficavam sem culpa. Os sacerdotes, naquele tempo de Jesus, eles trabalhavam no sábado, no preparo do oferecimento dos sacrifícios. Então, na prática, eles transgrediam a guarda do sábado e nem por isso também eram culpados pela lei de Deus. Daí, Mateus nos conta que Jesus, se referindo a si mesmo, ele disse para os fariseus: aqui está o que é maior do que o templo. E Jesus também disse: se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Desejo misericórdia, não sacrifícios. E com isso Jesus, ele esclareceu que a lei do sábado não impedia o socorro e a preservação da vida. A lei do sábado não impedia o serviço sacrificial a Deus. A lei do sábado não impedia o exercício da misericórdia.
o socorro de uma vida humana era mais importante do que guardar o sábado. O serviço para a glória de Deus era mais importante do que guardar o sábado. O exercício da misericórdia era mais importante do que guardar o sábado. E como nós lemos aqui em Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28, Jesus encerra o seu argumento sobre isso dizendo: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja comigo. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E ao dizer isso, vejam vocês que Jesus usa novamente o seu título messiânico, Filho do Homem, e mais uma vez ele se identifica como Deus. A lei do descanso no sábado tinha sido estabelecida por Deus, e se Jesus era Senhor do sábado, quem ele era, senão Deus? Deus determinou a guarda do sábado para o benefício físico e espiritual do ser humano. O sábado deveria ser um dia de descanso para o israelita, para a sua família, para os seus empregados, portanto, um dia para o exercício da misericórdia àqueles que estavam ao redor. O sábado era um dia de adoração a Deus, um dia que deveria ser dedicado a Deus. Vejam vocês que a Bíblia afirma que o sábado é dedicado ao Senhor. A Bíblia afirma que o sábado é para o Senhor. Portanto, o sábado pertence ao Senhor. O sábado é dedicado ao Senhor, o sábado é para o Senhor, ele pertence ao Senhor. E se Jesus é Senhor do sábado, ele é Deus. A motivação e o propósito final da guarda do sábado era o Senhor Deus. Mas os fariseus faziam do sábado um dia de aflição, um dia de uma observação tão cuidadosa, de uma miríade de regras e não um dia de descanso. Em vez de cumprir a lei para a glória de Deus, os fariseus, eles tentavam cumprir a lei para a glória deles mesmos. Eles tentavam cumprir a lei para a exaltação da piedade deles frente às outras pessoas. Eles cumpriam ou tentavam cumprir a lei para a exaltação da vaidade deles, a fim de parecerem muito piedosos diante das pessoas. A guarda do sábado tinha deixado de ser uma expressão de amor e de gratidão a Deus para se tornar um mero dever religioso. Então vejam comigo como que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor a Deus. Mas Jesus disse ser Senhor do sábado. E quando ele disse ser Senhor do sábado, ele queria que a gente entendesse que sem ele não é possível encontrar descanso no legalismo religioso. O sábado para os fariseus era um fardo em vez de descanso, era escravidão em vez de liberdade, era amargura em vez de deleite. Mas Jesus é Senhor do sábado. Somente nele é possível descansar. Ele é o descanso que toda alma aflita precisa, mas vive a buscar em aquilo que não pode lhe dar descanso e satisfazer. Jesus é o descanso para todo aquele que vive dia a dia tentando provar algo para si, para aquela que vive tentando provar que é melhor do que os outros, para aquela que vive tentando provar que é bom o bastante para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça por meio da fé, por outro lado, faz do cumprimento da vontade de Deus uma resposta em gratidão de uma alma que foi livre da escravidão.
livre da escravidão ao pecado, livre de desejos que escravizam a alma, livre da busca para se fazer valioso e ganhar o favor de Deus. E isso porque é para a liberdade que Cristo liberta. E isso porque quem crê já recebeu todas as coisas e de graça por meio da fé em Jesus. Somente a graça por meio da fé é capaz de fazer o crente enxergar o descanso divino como um presente. Não aquilo que o esforço religioso legalista tenta conquistar por méritos próprios e, infelizmente, nunca consegue. A graça por meio da fé faz com que o cristão descanse na justiça de Cristo, em vez de buscar a justiça própria por meio do legalismo religioso. Só quem foi salvo pela graça por meio da fé ama a Deus de verdade. E por isso é que tal pessoa encontra alegria e plena satisfação obedecendo aos mandamentos de Deus. Irmãos e irmãs, no segundo episódio, capítulo 3, versículos 1 a 6, depois de Jesus, de Marcos, nos mostrar que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor a Deus, agora ele nos mostra que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor ao próximo. Marcos registra que, noutra ocasião, Jesus está em uma sinagoga e entre os presentes na sinagoga está um homem com uma das mãos atrofiada e lá também estão os fariseus. E eles estão lá na expectativa para ver se Jesus iria curar este homem com a mão atrofiada em um sábado. A intenção deles era encontrar um motivo de acusação contra Jesus. Isso porque a tradição religiosa legalista dos fariseus proibia, vejam vocês, proibia qualquer ação em favor de um enfermo no sábado. Os fariseus entendiam que prestar o socorro, ajuda a um doente no sábado era trabalhar no dia de descanso sagrado. A menos que o doente estivesse em risco de morte, nada deveria ser feito. Nenhum remédio deveria ser administrado. Nenhum tratamento médico deveria ser dispensado. Meus irmãos e minhas irmãs, é sempre assim. O legalista religioso, ele coloca o cumprimento das regras acima das pessoas. O legalista religioso coloca a regra, a norma, acima do bem das pessoas. O legalismo religioso, ele congela a alma e torna esse religioso insensível a Deus e ao próximo. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nenhuma lei bíblica proibia que alguém desse remédio para um doente no sábado. Não havia lei dada por Deus que proibisse tal coisa. Não proibia o esforço para curar alguém. Não proibia os cuidados médicos a um doente. Não proibia quaisquer outros atos de misericórdia no sábado. O fundamento e o princípio maior da lei era: sempre é lícito fazer o bem. Sempre é lícito fazer o bem. Só que os fariseus, eles se colocavam acima do bem e do mal. Eles eram mais rigorosos que o Deus que tinha estabelecido a lei. Eles queriam ser mais zelosos do que Deus naquilo que Deus mesmo tinha determinado. E vejam comigo que é sempre assim.
O legalismo torna o homem o juiz final de todas as coisas e não Deus. Deus é colocado de lado e o legalista religioso se torna a palavra final sobre todas as coisas. E a desgraça da religiosidade está em que, em vez de ser uma disposição louvável, todo esse zelo legalista é hipócrita e é fruto do pecado. Vejam vocês, meus irmãos, minhas irmãs, não se trata de disciplina nesse caso. Uma disciplina piedosa para se buscar a Deus, a vontade de Deus e ser moldado pela palavra de Deus. Não! O legalismo, ele é hipócrita e ele é fruto do pecado. O legalismo religioso é motivado pelo orgulho, pela busca da justiça própria, pelo amor a si mesmo e não pelo amor a Deus e ao próximo. O legalismo religioso toma o bem e faz desse bem mal, transforma a bênção em maldição. E esse é o resultado da tentativa de se cumprir a lei, a parte da graça por meio da fé em Cristo. Qualquer um que queira viver debaixo da lei se faz maldito. E isso porque essa pessoa não consegue cumprir à risca tudo o que a lei estabelece. E a Bíblia diz que maldito é todo aquele que descumpre o que a lei determina. O tropeço em apenas um dos mandamentos faz dessa pessoa transgressora da lei e, portanto, maldita. E é por isso que o legalismo religioso, ele é pecado. E como a Bíblia nos mostra, o pecado, ele se vale da lei de Deus, que é boa, perfeita, agradável, santa e justa, e a transforma em fonte de maldição e morte. Mas voltando ao texto, vejam como Jesus expõe a hipocrisia, a dureza do coração dos fariseus, quando ele chama o homem com a mão atrofiada para o meio do salão. Versículos 3 até o de número 5. Veja comigo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou aos fariseus: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nunca é retratado dessa forma irada e indignada em relação a publicanos e pecadores. Mas em relação aos legalistas religiosos, em relação a esses, Jesus é implacável. O que nos mostra que a religiosidade legalista é um pecado mais grave aos olhos de Deus. Novamente, o Evangelho de Mateus nos dá detalhes maiores sobre a forma como Jesus expôs essa hipocrisia dos fariseus. Conforme Mateus, Jesus disse: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então vejam como o legalista religioso, ele é hipócrita, ele é autocomplacente, ele é interessado só em si, é incapaz de perceber que o seu esforço para conquistar o favor de Deus e ser moralmente superior o faz pecar da forma mais absurda. Faz tal pessoa valorizar coisas em vez de pessoas.
E isso torna o legalista ainda mais condenável diante de Deus. E coisas aqui podem ser a própria imagem diante dos outros, a própria autoridade, a organização criteriosa, regrada de tudo. É por isso que uma igreja missional não pode valorizar a sua estrutura e não as pessoas. Não deve sacrificar pessoas por causa de critérios que são arbitrários, que não encontram uma base bíblica sólida. Não deve desprezar a comunhão com irmãos de tradições de fé um pouco diferentes. Não pode desprezar propostas de evangelização contextualizada por causa de regras e convenções arbitrárias. É por isso que um crente missional não deve sacrificar a sua família com regras impostas por ele mesmo, sem base bíblica, a fim de ser benquisto na igreja, mas odiado dentro de casa. A lei de Deus, ela pode ser resumida em 2 mandamentos. O primeiro e maior é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. O segundo, e semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas vejam que o religioso legalista, ele não é motivado pelo amor a Deus, quando ele se esforça para cumprir a lei. Por isso ele não consegue cumprir o que Deus requer e se faz maldito aos olhos de Deus. Vejam também que o religioso legalista, ele busca os seus próprios interesses. Por isso ele nega o amor ao próximo. Ele coloca o cumprimento das regras acima das pessoas. Ele age por orgulho, por vaidade. Ele pensa, fala e age com impiedade, pensando estar buscando a piedade. O legalismo religioso anula o verdadeiro amor ao próximo. Mas Jesus disse: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É por isso que só quem foi salvo pela graça, por meio da fé em Cristo, pode cumprir a lei do amor ao próximo. Só quem já se viu como um miserável, indigno, pecador, incapaz de fazer algo de bom por si mesmo, para si mesmo e para qualquer outra pessoa. Só quem se arrependeu, creu e recebeu o amor de Cristo de forma gratuita, imerecida, só alguém assim é capaz de ser piedoso, gracioso, misericordioso com pecadores. Só alguém assim, que já experimentou o amor de Cristo por si, é capaz de amar aos outros como Cristo o amou. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ler o último versículo, versículo de número 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Percebam aqui a hipocrisia dos fariseus. Eles que tinham acusado Jesus de se associar, de se sentar à mesa, de ter comunhão com publicanos e pecadores. Agora eram eles mesmos que se associavam aos herodianos para conspirar. Os publicanos eram tidos pelos fariseus como traidores, porque eram cobradores de impostos para os dominadores estrangeiros. Os pecadores eram acusados pelos fariseus de práticas imorais, ímpias,
atos contra a lei de Deus. Mas agora, esses mesmos fariseus conspiravam com os herodianos, aqueles que eram associados politicamente dos dominadores estrangeiros, aqueles que eram ímpios e imorais e agiam contra a lei de Deus. Jesus mantinha comunhão com publicanos e pecadores para chamar essas pessoas à salvação e à vida. Os fariseus conspiravam com os herodianos para planejar o maior de todos os pecados, a morte do autor da vida, do santo e justo Jesus. Jesus trabalhava no sábado para dar vida, os fariseus trabalhavam no sábado para conspirar a morte. Meus irmãos e minhas irmãs, o legalismo religioso de hoje, o legalista religioso hoje age da mesma forma que os fariseus. Eles são rápidos para acusar os pecadores, enquanto cometem pecados tão ou mais graves. Fingem viver à altura da vontade de Deus, enquanto as escuras, as escondidas, cometem o mais grave dos pecados. Pensam, conspiram e falam contra outros. Quem odeia o seu irmão é assassino. São hipócritas, são pessoas que provocam a ira e a tristeza de Deus por conta de um coração endurecido, insensível ao sofrimento do próximo. É por isso que só quem foi salvo pela graça por meio da fé ama a Deus e ao próximo de verdade. A Bíblia afirma que o amor e a obediência andam de mãos dadas. Só quem ama, obedece verdadeiramente, só quem obedece, ama verdadeiramente. O apóstolo João, na segunda carta, escreve: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. O mandamento é este, que vocês andem em amor. O amor a Deus e ao próximo, o amor a Deus e o amor mútuo são dois lados da mesma moeda. Novamente, João, agora na primeira carta, escreve: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Só que o legalismo religioso anula o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo. De tal modo que só quem foi salvo pela graça por meio da fé ama a Deus e ao próximo de verdade. Vejam que, por causa do legalismo religioso, os fariseus tratavam as pessoas com uma severidade enorme. Eles condenavam as pessoas, eles desprezavam as pessoas. E esse mesmo tipo de legalismo religioso farisaico é visto hoje quando crentes colocam ritos, regras e normas acima das pessoas. Quando a gente julga outras pessoas pela nossa própria régua de medir. Quando a gente julga outras pessoas pela nossa própria régua de medir e não pela palavra de Deus. Quando a gente se orgulha de ser cumpridor dos ritos, das regras e das normas ao ponto de perder de vista que nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Quando a gente se coloca acima das pessoas e isto nos torna incapazes de exercer misericórdia. Os legalistas são pessoas que vivem conforme a sua própria justiça. Medem todas as coisas tendo como gabarito o próprio desempenho. É por isso que tais pessoas estão fadadas a enxergar a vida de uma forma negativa, a viver debaixo de um fardo que é esmagador.
Elas não encontram satisfação naquilo que fazem, nem no que de bom está à disposição delas e ao alcance delas. Não importa o que elas venham conquistar ou realizar, não importa o privilégio que lhes tenha sido dado, não importam as circunstâncias que lhes sejam favoráveis, nada disso importa. São pessoas constantemente chicoteadas, açoitadas pela insatisfação e pelo descontentamento. Isso é incompatível com a vida pela graça por meio da fé somente em Cristo. Isso leva tal pessoa ao ciúme e à inveja inevitavelmente. Ou pior do que isso, leva a pessoa a sentir prazer ou satisfação mórbida em tornar mais difícil o cumprimento dos mandamentos de Deus, que, como nós ouvimos que João escreve, não são pesados. O legalista religioso com isso se exclui cada vez mais de experimentar a graça por meio da fé. Agora pensem comigo, meus irmãos e minhas irmãs. E se Jesus for o gabarito para a vida e todas as coisas? O que acontece quando Jesus é a medida de todas as coisas? Nesse caso, percebam, a nossa piedade, humildade, zelo, serviço e santidade estão tão abaixo de Cristo que nada mais nos resta senão desistir da confiança em nosso mérito pessoal e depositar a nossa fé e esperança na vida perfeita de Jesus. Se Jesus é o gabarito, então não nos resta outra coisa senão a gente enxergar o quanto nós somos limitados, imperfeitos e pecadores a tal ponto de não haver em nós razão para o orgulho, a vaidade, o ciúme ou a inveja. A gente vai ver assim que a inadequação dos outros, assim como a nossa, só pode ser suprida pela graça de Deus, recebida pela fé, somente em Cristo. Os nossos medos, eles vão desaparecer, porque a gente vai deixar de confiar naquilo que não é confiável em nós mesmos. A gente vai confiar no que é inabalável. E você sabe o que é? É o amor de Deus por nós em Cristo, o que nada no céu ou na terra ou debaixo da terra pode abalar. É por meio da fé em Cristo que nós somos justificados diante de Deus, livres de nós mesmos, para desfrutarmos a doçura que o Evangelho proporciona a quem crê, livres da ansiedade e plenamente satisfeitos em Deus. Por isso, nesta hora, pense comigo. Quando você estiver diante de Deus, no julgamento final, o que você planeja dizer ou fazer para convencer a Deus de que você é justo e que você deve receber todas as bênçãos e entrar no reino dele? Que boas ações ou atitudes piedosas você vai apresentar para impressionar a Deus? Será que você vai apresentar a sua frequência à igreja, à escola bíblica dominical? Ou você pretende apresentar o seu esforço tão grande para ter uma família, cônjuge e filhos decentes? Será que você vai apresentar os seus pensamentos impecáveis? Ou você pretende dizer que não fez algo assim deplorável aos seus próprios olhos? Será que você vai se apresentar a Deus e dizer: Deus, por conta de tudo isso, Tu tens de me justificar? Eu vou te dizer
o que vai fazer e dizer todo cristão que foi justificado pela graça por meio da fé somente em Cristo. Essa pessoa, diante do trono, no julgamento final, vai apontar simplesmente e tranquilamente para Jesus, ao lado direito do trono celestial. E então vai fazer o seguinte apelo: ó Deus, não olhe para qualquer justiça que haja em minha própria vida. Olhe para seu filho. Considere-me justo não por causa de qualquer coisa que eu tenha feito ou que eu seja, e sim por causa dele. Ele viveu a vida que eu deveria ter vivido, ele morreu a morte que eu merecia. Ó Senhor, eu renunciei à confiança em qualquer outra coisa ou pessoa. E agora eu apelo a Jesus, meu Cristo, meu Salvador, meu Senhor. Ele é meu único apelo. Se tens de me justificar, ó Deus, que seja por causa de Jesus. Por isso, nessa noite eu lhe apelo, atenda ao chamado de Jesus. Descanse das suas obras em Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para que todos que nele creem tenham alegria e paz que o mundo não pode dar e a vida eterna que só a graça por meio da fé nele pode proporcionar. Os cristãos, eles não guardam o sábado nem outro dia qualquer como uma exigência legalista. Ainda que a gente se reúna num dia especial, no domingo, como igreja, para juntos adorarmos a Deus, nós não somos adventistas do sétimo dia e muito menos adventistas do primeiro dia. Os cristãos vivem a lei do amor de Cristo, não como um fardo, mas em gratidão pelo presente da vida eterna, recebido por meio da fé sem merecimento. Que você entenda que a verdadeira motivação e propósito para obedecer aos mandamentos de Deus só é possível pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Que você entenda que só quem foi salvo pela graça, por meio da fé, ama a Deus e ao próximo de verdade.